que irá tocar a vida de todos nós. Eu vou falar sobre uma patologia muito comum nos dias de hoje, que se chama de depressão. Claro que dentro da depressão existem muitas nomenclaturas, mas depressão é um termo mais generalizado e todas as pessoas acabam entendendo melhor quando usamos este termo mais generalizado. Eu sei que alguns de vocês aqui já passaram por depressão ou estão passando por depressão. Não porque você tenha me contado, mas porque já é sabido que de cada 10 pessoas, uma sofre de depressão. Portanto, é uma patologia mais comum do que admitimos ser. E de cada 5 mães que deram à luz, uma também vai sofrer de depressão pós-parto. Tudo isso é de conhecimento público e notório. Por isso que é muito importante falarmos sobre este assunto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista divino. Porque do ponto de vista humano, nós já sabemos. Nós já sabemos. E não descartamos a ajuda humana. Mas com certeza, a melhor ajuda de todas ainda vem de Deus. O salmista, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tão cheio que ele foi usado para escrever o salmo. E este salmo foi inspirado, provando que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele passou também pelo vale da depressão. Ele sentiu o que muitos de vocês já sentiram. Ele lutou muitas lutas que vocês já lutaram. Ele duvidou com as mesmas dúvidas que vocês duvidaram. E ele, do mais profundo da sua alma, escreveu, inspirado por Deus: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Para um bom entendedor, uma letra basta. Qualquer um de nós pode diagnosticar depressão profunda através das palavras deste grande homem de Deus. Depressão é uma epidemia que começou no século passado, bem no finalzinho, mas continua sendo a epidemia do século 21. Este problema tem afetado a maioria dos casamentos, a maioria das famílias, a maioria dos relacionamentos. De acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de pessoas, entre 18 a 74 anos de idade, sofrem ou irão sofrer de depressão anualmente. E você sabe que os casos mais extremos, graças a Deus são poucos, são raros, mas os casos mais extremos consideram o suicídio como solução para a sua dor, para os seus sentimentos. Como eu disse, uma pessoa de cada 10 precisa de ajuda médica, precisa de amparo médico nessas horas. Finalmente, pastores e líderes cristãos estão reconhecendo o problema de depressão, que também tem afetado o próprio povo de Deus. O salmista, como eu disse, era um homem salvo, mas ele estava atravessando uma profunda depressão em sua própria vida, quando ele disse: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno, e inferno aqui é a sepultura, é o túmulo, é o cemitério, se apoderaram de mim. Ele queria morrer, ao mesmo tempo que ele tinha medo de morrer, ele queria morrer, e ele encontrou apenas aperto e tristeza. Um homem crente, que era líder na sua igreja, também atravessando o vale da depressão, escreveu uma carta para um dos nossos professores na universidade, Dr. Walter Friedman. E a carta ficou registrada, e o Dr. Walter leu a carta para nós em uma de suas preleções, e a carta revelou os sentimentos daquele homem depressivo. Abro aspas. O homem disse: como lutar contra a depressão quando você não tem certeza do que causou isso? A maioria das pessoas não sabe, porque
elas estão sentindo o que estão sentindo, pensando o que estão pensando. Eu me sinto miserável e sozinho a maior parte do tempo. Saúde vai bem, tem dinheiro no banco, tem família, tem amigos, tem igreja, mas eu me sinto miserável e sozinho a maior parte do tempo. Sinto que ninguém se importa se eu viver ou morrer. Eu tinha zelo pelas coisas de Deus, mas recentemente parece que o poder da oração e o desejo de evangelizar desapareceram. Eu acordo bem cedo, mas me sinto cansado a maior parte do dia. Eu não tenho mais certeza da minha própria salvação e sempre me pergunto se tenho cometido o pecado imperdoável. Fecho aspas. Eis aqui o retrato de uma pessoa profundamente depressiva. Essa carta, então, podia ser a carta de milhões e milhões de pessoas que passam ou estão passando pelo vale da depressão, mas tem vergonha de dizer, principalmente os cristãos, tem vergonha de admitir, pois seriam julgados e não seriam considerados pessoas espirituais, seriam julgados pelos seus pares, por causa do que estão passando e sentindo. Eu creio que há pelo menos duas causas, há mais do que duas causas, mas as duas causas principais para a depressão são causas espirituais, e aí onde entra a palavra de Deus, o Deus da palavra, e causas físicas, que não podem ser ignoradas e desprezadas. E antes de ser curado da depressão, e todos nós temos que ser curados da depressão, não é nem uma questão de opção, mas de obrigação, porque a pessoa depressiva, ela sofre e faz com que os outros sofram também. Ela não está sofrendo sozinha, mesmo que pense que esteja. É uma obrigação ser curado da depressão, mas antes da cura, nós temos que descobrir a causa. Uma coisa é certa, a depressão não pode ser ignorada, não podemos simplesmente passar a mão na cabeça, tentar fazer de conta que está tudo bem, que nada de errado esteja acontecendo. Ela não pode ser ignorada. Nós precisamos lutar contra a depressão com as armas que Deus e os homens, através da ciência, têm nos proporcionado. A Bíblia nos ensina como podemos vencer a depressão e por que precisamos vencê-la. Veja só o que Pedro disse: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade. E a palavra ansiedade é a palavra mais próxima no grego que existe para descrever depressão, para descrever tristeza, angústia. Então nós precisamos lançar sobre Jesus toda a nossa depressão, porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado dele não vai começar agora e nem depois, mas o cuidado dele já começou bem antes da nossa depressão, da nossa tristeza, do nosso sofrimento. Ele já estava cuidando da gente antes, e Ele vai cuidar de nós muito mais agora. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então você observou que precisamos lutar contra a depressão, principalmente porque nós temos um inimigo que entra pelas brechas. Ele não quer saber se a nossa depressão foi causada por eventos espirituais ou físicos. Se a porta estiver aberta, ele adentra aquela porta, e depois para tirá-lo é muito difícil. Então, como podemos vencer a depressão? Esperando em Deus, através da fé. E por quê? Porque o diabo entra pelas brechas. Em primeiro lugar, quais são as causas espirituais para a nossa tristeza, para a nossa depressão? O salmista disse no Salmo 32, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Veja, o meu humor, as minhas emoções, se tornou em sequidão de estio. Mais uma vez, alguém profundamente depressivo. E era Davi, que havia pecado contra Deus. E ao invés de confessar e abandonar os seus pecados, por 12 meses, ele tentou encobri-los, porque era mais de um pecado. E, consequentemente, ele foi acometido pela tristeza, por doenças orgânicas, pela angústia, pela depressão. Uma jovem de nossa igreja, quando tocava e ouvia a música rock e também bebia cerveja, era muito depressiva. Ela era viciada na música rock. Quando acordava pela manhã, era a primeira coisa que fazia. Ela precisava ouvir a música rock. Só que depois de abandonar esse tipo de música e a bebida, a sua depressão foi completamente controlada. Nós já estudamos, irmãos, que o ritmo, a repetição e o volume da música rock dominam o nosso subconsciente e causam-nos algum tipo de vício. Por isso é que nós não apoiamos e não encorajamos mesmo o rock cristão, que apesar de uma letra evangélica, de uma letra bíblica, continua com o ritmo, a repetição e o volume da música do mundo. Qual é a cura para a depressão causada então por problemas espirituais? Primeiro, se você ainda não é salvo, ainda não é uma pessoa regenerada, precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mateus 11, 28 a 30, Jesus, ele fez um convite para a salvação de todas aquelas pessoas que estivessem oprimidas, tristes, desanimadas, dissuadidas da vida. E ele disse para essas pessoas: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e a promessa: encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero dizer com isso que nesta manhã, tanto para os perdidos como também para os salvos, Deus é a nossa maior necessidade. Amém, irmãos? Deus é a maior necessidade, a maior precisão de todo ser humano que vem a este mundo. Sem Deus, jamais há felicidade completa. A Bíblia diz: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. As pessoas sem Deus, longe de Deus, não têm paz. Certa vez, um dos nossos evangelistas estava pregando o plano de salvação para um homem muito religioso, muito ritualista, aparentemente um homem perfeito, mas não era salvo, era apenas religioso. E o religioso disse para o nosso irmão: eu já tenho Deus, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de discipulado, eu não preciso de mais nada, eu já tenho fé. E aquele evangelista corajosamente disse: você ainda precisa de algo que não tem? O religioso perguntou: o quê? E o nosso evangelista disse: você precisa de paz, você não tem paz na sua vida. O religioso regalou os olhos e perguntou: e como que você soube disso? Ele disse: eu não sabia, mas Deus sabia, e Deus já nos avisou aqui em Isaías 48, 22, mas os ímpios não têm paz. E você não tem paz porque você ainda é um ímpio. Primeiro de tudo, o homem precisa vir a Jesus. Jesus disse que precisamos deixar o lugar onde estamos e vir para o lugar onde Ele se encontra. E aí vem a pergunta: onde Jesus se encontra nesta manhã, meus amados irmãos? Ele se encontra
no centro da palavra de Deus. Ele se encontra nas Escrituras Sagradas. Que satisfação fazer parte de uma igreja que abre a palavra de Deus. Que satisfação fazer parte de uma igreja que respeita a palavra de Deus. Jesus, ele nos adiantou onde encontrá-lo. Ou seja, deixar a Bíblia governar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos passos, as nossas ideias e a nossa filosofia de vida. Filosofia esta que primeiramente adquirimos dos pais, depois do convívio com os parentes, vizinhos, escola, finalmente no trabalho, e de repente nós nos deparamos com a Bíblia e ela realmente nos pede para que enterremos toda a filosofia do passado e admitamos que a filosofia certa é a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes, frequentando a escola, no ginásio e depois no colegial, nós levávamos a Bíblia. Na época era um livro apenas de capa preta, e eu fazia questão de colocá-la sobre os demais livros: matemática, português, biologia, e a Bíblia por cima. Era uma mensagem que eu estava enviando para os meus colegas de classe, para os meus professores, de que este livro era mais importante do que todos os outros livros. Amém, irmãos? Jesus, ele então nos ensina que ele se encontra nas Escrituras Sagradas. Muitos anos atrás, quando meu pastor pregava nas penitenciárias dos Estados Unidos, certa vez ele estava numa penitenciária de segurança máxima, pregando o Evangelho para os detentos. E a maioria daqueles presos eram homens altos e fortes, pois eles passavam praticamente o tempo todo malhando na academia da penitenciária. Além de altos, tornavam-se fortes. E o pastor Jaime percebeu que as pessoas não estavam gostando da sua mensagem, não estavam apreciando a pregação do Evangelho, e ele passou a sentir medo, pois ele estava no pátio, rodeado desses homens criminosos. Mas ele conseguiu terminar a mensagem, e ele conseguiu fazer um apelo. E na hora do apelo, ele percebeu um homem de quase 2 metros, parecia um guarda-roupa de tão grande, se colocando em pé e apressadamente vindo em direção a ele. Na hora o pastor pensou: eu vou morrer aqui. Mas quando o homem chegou perto dele, face a face, o pastor perguntou com medo na voz: você quer aceitar Jesus Cristo? E o detento disse: pregador, eu já o aceitei a partir do momento que eu saí do meu lugar e vim até aqui. E é exatamente isso, irmãos, que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós temos que sair de onde estamos. Não há cura onde nós nos encontramos. A tristeza não vai embora onde nós estamos. Nós temos que sair de onde estamos e vir para o lugar onde Jesus Cristo está. E nesta manhã ele está na palavra de Deus, nesta manhã ele está entre os filhos de Deus, pois ele diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós temos que sair de onde estamos. Deus não está conosco naquele lugar, e ir para o lugar onde ele se encontra, para nos dar paz, tranquilidade. Para aceitar a Cristo, o homem precisa vir, deixando o seu lugar que nunca lhe trouxe paz, nunca lhe deu tranquilidade e alegria. Mas depois de vir, o segundo passo, o homem precisa aprender sobre Cristo. E o mais que você aprende a respeito de Jesus, o mais feliz você será. Jesus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais
ter nelas a vida eterna, a salvação, e são elas que de mim testificam. Muitos crentes estão passando nesta manhã pelo vale da depressão, porque não conhecem quase nada sobre Jesus. Foram salvos, mas não cresceram espiritualmente. Não conseguem ser fiéis aos cultos da igreja. Não são fiéis a uma vida diária de oração. Não são fiéis a uma vida diária de comunhão com a Bíblia. Você sabia, meus amados irmãos, que este lugar, o púlpito, é o lugar mais importante da igreja? Daí o nosso cuidado, para com este lugar. É o lugar mais importante da igreja. É sabido, irmãos, que 80% de nossos problemas não existiriam se ficássemos atentos e fizéssemos o que ouvimos do púlpito, púlpitos bíblicos. Eu não estou falando de púlpitos mercantilistas. Eu estou falando de igrejas bíblicas. O pregador ou o professor, ele gasta horas e horas preparando uma lição, uma pregação que poderão ajudar a nossa vida para sempre. Mas quantas pessoas realmente fazem o que ouvem? Ou quantas fazem questão de ouvir? A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. E eu quero destacar essa palavra, expressão idôneos, quer dizer pessoas capacitadas, que agora podem fazer o mesmo pelos outros, ou seja, o que fizeram por elas, agora elas podem fazer pelos outros também, pois elas são idôneas, pessoas com quem nós podemos contar. É este o significado do termo. E este termo idôneo era usado também na área do atletismo. Lembre-se, Paulo, ele viveu na época das Olimpíadas gregas e romanas. E ele pegou muitos termos emprestados dos esportes daquela época para instruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem era idôneo? Os corredores das maratonas eram idôneos. Geralmente havia 5 deles de cada equipe. E cada um dependia do outro para chegar na linha final, na linha de chegada. O primeiro corredor, ele corria a sua maratona, ele cumpria a sua missão e passava o bastão para o próximo corredor que o estava esperando, no ponto exato da corrida. E o segundo, então, cumpria o mesmo papel, corria o máximo que podia, o mais rápido que conseguia, e entregava o bastão para o terceiro, que fazia a mesma coisa, entregando para o quarto, que também corria sua missão, entregando o bastão para o quinto. E o quinto chegava na linha final da corrida. Mas se um deles falhasse, a equipe toda era penalizada, a equipe toda sofria a perda. E assim também, Paulo, usando esse termo, na vida cristã, só os crentes que estão dispostos a correr deveriam ser discipulados. Os que não são idôneos vão continuar derrotados porque não querem aprender mais e mais de Cristo. Jesus disse, Mateus 11:29, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está prometendo que quanto mais dele soubermos, quanto mais dele conhecermos, mais descanso encontraremos para as nossas almas. Amém, irmãos? Ele é a fonte da nossa tranquilidade. Qual é a cura para uma depressão causada por problemas espirituais? Primeira de todas, salvação. Seja salvo. Nós não estamos com isso dizendo, aceite a Cristo e você nunca mais será uma pessoa triste. Mas nós estamos dizendo, aceite a Cristo e você vencerá a tristeza. Mas não basta apenas ser salvo
Eis aqui o problema. Precisamos de santificação também, que significa separação do mundo para Deus. Romanos 12, versos 1 a 2, usa uma analogia tão profunda e às vezes difícil de explicar, mas eu vou parafrasear ao invés de ler, porque às vezes parafraseando, desde que eu fique dentro da interpretação correta, é mais fácil. Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma: eu imploro para vocês, eu imploro em nome de Deus, eu imploro pelo amor de Deus, que vocês parem de viver para este mundo, parem de usar os seus braços, as suas pernas, para promover este mundo, e passem a usá-los como que se vocês fossem um animal deitado sobre um altar, sem resistência, sem vontade própria, e permitissem que Deus usasse todo o corpo de vocês para a honra e a glória dele. Façam isso de coração, não porque alguém esteja lhes obrigando, mas porque vocês decidiram assim. O animal era colocado sobre o altar naqueles dias, só que o animal estava morto. Você nem imagina, né? Nenhum animalzinho quietinho ali sobre o altar, a menos que seja uma ovelha, né? Sem resistência. E o corpinho daquele animal era cortado em várias partes, e as partes sujas eram dispensadas. Ficavam apenas as partes boas sobre o altar, porque o adorador queria oferecer a Deus apenas o melhor. E agora Paulo usa a mesma analogia em relação à nossa vida espiritual, dizendo que nós também somos um sacrifício, mas não morto, muito vivo. Estamos de livre e espontânea vontade oferecendo o nosso melhor para Deus e nos livrando do pior. E qual será o resultado de uma santificação tão genuína assim? Paulo promete no versículo que nós vamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o crente que está na vontade perfeita de Deus, este sim experimenta a tranquilidade que Jesus prometeu. Portanto, sempre que alguém nos procura com problemas de tristeza, nós verificamos se as causas são espirituais, e na maioria das vezes é espiritual, e nós lidamos com aquelas causas espirituais, e essas pessoas que não são salvas aceitam a Cristo, e elas passam a ter uma nova missão, uma nova visão da vida. E aqueles que já aceitaram a Cristo, mas estão ou estavam divididos, passam a se dedicar a Deus e descobrem que Jesus Cristo é o príncipe da paz mesmo. Mas existem outras causas, além da espiritual. Vamos falar também sobre elas, mas depois vamos voltar às causas espirituais. Mas vamos falar das causas físicas. A própria Bíblia relata que elas existem. Precisam ser tratadas, precisam ser lidadas. O profeta disse: ai de mim, por causa do meu, diga alguém, quebrantamento. Ai de mim por causa da minha depressão, a minha chaga me causa grande dor. Então, o que causou o quebrantamento dele? A chaga, uma doença física. Certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Sim, há enfermidades que nos levam à depressão, que nos levam à tristeza profunda, e 20 horas de aconselhamento com o melhor pastor do Brasil não irá resolver o seu problema, porque nessas horas você precisa de um médico. Quantos estão entendendo isso? O corpo humano é uma máquina que se degenera a cada dia, goste ou não de ouvir isso. A nossa saúde, ela vai se acabando,
conforme o nosso tempo vai passando. Mas muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o processo natural do envelhecimento. Vocês sabiam que o Brasil é o 5º maior país do mundo com números de academias de ginástica? E o 2º que gasta mais com procedimento estético. Eu mesmo já fui abordado várias vezes para fazer botox. Eu devo estar muito feio. Às vezes eu estou passando em frente a um desses locais de estética e na hora, a mocinha que fica lá na porta, olha, nós temos procedimento de botox. E eu me sinto tão bem nessas horas. Nós temos dificuldade para aceitar o processo natural de envelhecimento. Mas eu quero dizer que pastores não são médicos e nem deveriam tentar ocupar o lugar de médicos. Pastores também não são psicólogos, não deveriam ocupar o lugar de psicólogos, mas alguns estão gostando, né, deste papel. E pastores também, eles não são coach, eles são pregadores da palavra de Deus. Agora, os pastores precisam sim saber detectar quando o problema de alguém é físico, ao invés de espiritual. Isso é muito importante, porque problemas físicos podem levar a problemas espirituais. Pode começar com fluxo de sangue, hemorragia, mas que vai levar à depressão, vai levar à tristeza profunda. E como que um pastor pode ajudar uma irmã a estancar uma hemorragia? Não pode. Mas pode dizer, irmã, corra para o médico. Eis algumas causas físicas de depressão: ciclos, mudanças. A palavra ciclos quer dizer mudanças. E o salmista disse, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. A ginecologista da minha esposa me disse, doutora Suzete, pastor Rômulo, a ciência não sabe o que acontece com a concepção. Até hoje não existiu nenhum mecanismo, nenhum tipo de exame que nos deixasse ver o que acontece na hora que um óvulo e um esperma se encontram. Isso não é maravilhoso? Amém, irmãos? O corpo humano é muito complexo. Um cardiologista me disse, olha, na ciência nada é exato, como 2 mais 2 é igual a 4, e nós vimos isso durante a pandemia. Primeiro, protege 90%, abaixaram para 70%, para 50%, para 40%, disseram que o vacinado não iria contaminar, não seria contaminado, e tudo isso caiu por terra. Tudo isso caiu por terra. O corpo sofre mudanças periódicas que causam certo tipo de depressão. E não é só com as mulheres não, é com os homens também. Essas mudanças ocorrem entre ambos os gêneros. Só que com as mulheres é mais comum. Entre elas, o ciclo diz respeito aos hormônios. Geralmente elas passam por 3 ou 4 flutuações por mês. E essa oscilação ou oscilações, que são hormonais, podem causar depressão. Normalmente esse ciclo dura de 5 a 7 dias. Minha esposa, quando ela deu à luz as 2 filhas, ela foi uma das sorteadas, né? Dentre 5 mulheres, uma tem depressão o quê? Pós-parto. E ela teve depressão pós-parto, depois dos 2 partos. E eram problemas com os quais nós tivemos que lidar. Mas o pior de todos foi que, depois da 2ª filha, essa depressão não ia embora. E nós íamos aos médicos, e o que os médicos receitavam? Psicotrópicos.
psicotrópicos. Mas ela não queria usar psicotrópicos, pelo menos não naquele momento. Ela só tinha 27 anos de idade. E eu me lembro de perguntar para um dos médicos: não pode ser um problema hormonal? E o médico depressa me repreendeu, afinal de contas eu sou um pastor, ele é um médico. Ela é muito jovem, não existe tal diagnóstico na literatura da medicina. E foi um tempo difícil, mas proveitoso, pois ela nunca leu tanto a Bíblia, e ela nunca orou tanto a Deus, quanto naqueles dias, amém, irmãos? Ou meses, ou até anos. Finalmente orando: oh Deus, mostra-me o que fazer pela minha esposa. Não foi uma voz audível, não se preocupem, mas realmente Deus me deu sabedoria, e me disse: faça uma contagem hormonal. Nós tínhamos um plano de saúde, então fomos ao médico: precisamos do pedido. E o médico: não vou fazer esse pedido porque não tem nada a ver. Então nós saímos de lá, e eu paguei naquela época, 1997 ou 98, eu paguei do meu bolso R$300, era muito dinheiro, não era? Para uma contagem hormonal completa. Veio o resultado. Eu e ela lemos os resultados e já vimos que ela estava zerada de hormônios. Levamos para a médica olhou: deve ser um erro do laboratório. Médicos também conseguem ser uma bênção, né? Quando eles querem. Doutor, então agora a senhora vai refazer o pedido e eu vou levar para um outro laboratório. Mas eu não posso pagar de novo, não aguento. Ela fez o pedido, fomos para outro laboratório e os resultados vieram os mesmos. Aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim: olha, não vamos tratar com os remédios desta médica, mesmo porque não foi ela quem descobriu o seu problema. E nós buscamos um médico na cidade, homeopata, que é o nosso médico até hoje, que era perito em tratar hormônios, problemas hormonais das mulheres. Em menos de 6 meses, minha esposa estava curada e todos os seus hormônios haviam voltado para os níveis normais. Mas ela me perguntava: onde que eu estou pecando? Onde que eu estou falhando com Deus? O que eu fiz de errado? Não é assim que o depressivo se sente? Principalmente se ele é uma pessoa salva. Mas se o problema é físico, nós temos que descobrir a causa e curá-la e tratá-la. Agora, os homens também não ficam muito longe disso, não. Eles também sofrem variações hormonais, mas geralmente acontece uma única vez a cada 30 ou 40 dias, por menos tempo. Então, qual a solução para os nossos ciclos? Nós devemos antecipar os dias que sabemos que vamos estar mais em baixa e tomar algumas precauções. Que tal, meus irmãos, aumentar o nosso tempo de Bíblia e oração durante esses dias? Eu descobri que ler a Bíblia e ouvi-la ao mesmo tempo é um santo remédio. Eu coloco o áudio da Bíblia e vou lendo e ouvindo. Eu recebo a palavra de Deus de 2 formas: enquanto estou lendo, enquanto estou ouvindo. Eu descobri também que na hora que eu estou orando, se eu colocar música instrumental sacra enquanto eu oro, eu também me sinto feliz, eu me sinto bem. São coisas pequenas que a tecnologia nos permite fazer nos dias de hoje. Eu sei de pessoas que gostam de orar no campo, no quintal, porque enquanto estão orando, estão sentindo a brisa do vento e ouvindo os cantos dos passarinhos. Tudo para fazer o nosso momento com Deus o mais agradável possível. Envolver-se mais e mais nas atividades espirituais da igreja, porque nada nos eleva espiritual e fisicamente do que servir uns aos outros. Ajudar com os problemas de outras pessoas é um santo remédio.
e ter alvos para serem alcançados durante aqueles dias. Uma senhora que conhecíamos sofria muito de depressão. Ela então procurava visitar os irmãos da igreja que estavam doentes, passando necessidades, e ela levava alimentos para aquelas casas, mas nos dias em que ela estava depressiva. E além do ciclo, há outras razões físicas que causam depressão. Que tal o baixo teor de açúcar no sangue? Nós sempre ouvimos falar do perigo de muito açúcar no sangue. Mas quando o açúcar também está abaixo do nível normal, é chamado de hipoglicemia, taxa de açúcar abaixo do normal, e geralmente é causada por maus hábitos alimentícios. Passamos horas e horas e horas sem nos alimentarmos. Aí o corpo começa a produzir, a sua própria glicemia, digamos assim, e nós nos sentimos mal, tontos, a visão fica embaçada. Nessas horas precisamos de mais proteína e de menos açúcar, se somos pessoas com a tendência à hipoglicemia. Mas se este for o seu caso, você não poderia ficar mais do que 3, 4 horas sem se alimentar. Você sabia que muitas pessoas com essa tendência já descobriram que um lanchinho, logo antes de dormir, previne depressão na manhã seguinte? Agora, apesar de que eu estou lhe passando todas essas informações, lembre-se, eu não sou médico, e cada pessoa é um indivíduo, mas eu estou te dando ideias para que você possa levar para o seu médico. E que tal a depressão pós-parto? Falamos sobre ela agora há pouco. Outras causas é a menopausa. Algumas de vocês já passaram, estão passando, e não é fácil não. Esse médico que tratou a minha esposa com 27 anos, disse para ela, já vamos tratá-la, para que quando você entrar na menopausa, você não sofra. E meus irmãos, se ela me permite, nem sei se ela me permite, mas eu já estou dizendo, minha esposa está passando de uma forma muito tranquila, sem maiores consequências. Por quê? Foi se tratando de antemão, foi se prevenindo de antemão. Há problemas também na glândula da tireoide e cansaço físico. Eu mesmo já percebi que o cansaço físico, mental, é a maior fonte de tristeza na minha vida. Uma recente pesquisa entre casais salvos, casais crentes, revelou que a maior causa de depressão e problemas maritais entre eles é a fadiga. Em média, as mães com criancinhas pequenas, escuta isso aqui, seu Lucas, precisam de 1 hora a mais de sono. A Bárbara merece dormir 1 hora a mais que você. 3 sugestões que podem ajudar com o cansaço da sua esposa. Está ouvindo, Lucas? Considere uma babá ou uma secretária que possa ajudá-la com os afazeres da casa. Se não for possível, Lucas, o marido deveria ajudá-la. Quantos concordam com isso? Digo amém. Ah, do rapaz que não disse amém aí. José disse amém, Jéssica? Alto ou baixinho? Bem alto ou bênção? Porque está perto do sogro, tenho certeza. Comece de novo, eu não sou médico, mas eu estou passando ideias que os médicos me deram, mas você precisa de um médico para isso. Comece a tomar vitamina do complexo B com orientação de um bom médico. Faça caminhadas, outros tipos de exercício regularmente. Veja então, meus irmãos, que o físico pode ser a causa de muita depressão que existe na vida das pessoas. Então nós devemos cuidar bem do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Então não basta apenas ficar longe do álcool, da bebida alcoólica, dos vícios de substâncias químicas, mas também uma dieta saudável e exercícios regulares. Então eu disse
que há duas causas, e eu sei que já são 11h25, se você quiser eu paro, mas se não, terminaremos, porque eu acho que esse assunto é deveras relevante. Mas há duas áreas que causam depressão na vida de uma pessoa, falamos delas, problemas espirituais e problemas físicos. Mas eu poderia voltar agora para as causas espirituais. Vocês me dariam mais 5 minutos? Posso ouvir um amém? Amém. Obrigado principalmente às donas de casa que vão atrasar o almoço e os maridos vão ficar com depressão. Causas espirituais, Salmo 109, verso 17. O importante é que eu raramente faço isso, né, irmãs? Raramente. Mas o verso 17, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. O pecado. O pecado causa depressão em nossas vidas. Eu me lembro de um renomado psiquiatra, disse que 80% do nosso sofrimento emocional é imaginário. Coisas que não aconteceram, não vão acontecer, mas nós sofremos por antecipação. Então esses problemas são chamados de psicológicos, aos olhos da medicina, mas são espirituais aos olhos de Deus. O primeiro fator psicológico é o sentimento de culpa. Esta é a maior causa de depressão entre nós os crentes. Esse sentimento surge tanto de pecados do passado como pecados do presente. Mas a palavra de Deus tem solução para isso. Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus diz também em Isaías 1:18: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Outro pecado também que nos afugenta da alegria é o pecado de amargura e ódio. Pensamentos negativos, autocomiseração que é dó de si mesmo, e eventos trágicos que se tornaram traumas na nossa vida. E Deus deseja, irmãos, que sejamos felizes. É isso que João 10:10 quer dizer. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... Ele quer que sejamos pessoas felizes. Por isso eu quero terminar dizendo, períodos frequentes de depressão exigem a ajuda de um médico. Como eu disse, 20 horas de aconselhamento com um bom pastor não irão ajudá-lo, se o seu problema for físico. E quantas mulheres, principalmente, eu já enviei para médicos, e elas encontraram alívio através de um bom tratamento alopático, homeopático que seja, e depois elas voltaram muito mais felizes, porque descobriram um problema físico. Se o problema não for físico, aí você precisa depender do Senhor, reavivamento espiritual, retorno ao primeiro amor, oração. A melhor terapia que existe é com o seu cônjuge. Coloca tudo para fora para o seu cônjuge. Orem juntos. Pastor, só se for necessário. E qualquer pessoa que não se sente feliz como salvo, então precisa buscar as causas, trabalhar para corrigir qualquer tipo de depressão, espiritual ou física. Deus não quer que você viva assim. Quero parabenizar todos vocês que têm lutado contra a depressão, que têm buscado ajuda médica. Saiba que este pastor não é contra. Amém, irmãos? Eu sei que há igrejas que são contra. Não entendo o raciocínio delas. Não entendo. Mas não podemos tampar o sol com a peneira. Nenhuma depressão será vencida se há pecado em nossas vidas, que precisam ser confessados e abandonados. Amém? Vou fazer um apelo.
Eu vou fazer um apelo. Dona Raquel vai tocar um hino. Qual deles? Sonda-me, ó Deus. Não vamos cantar. Coloque a letra, por favor, do hino para nós. E todos os irmãos que queiram, deixem o seu lugar, venham para o altar. Enquanto Deus estiver sondando.